O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, diz que pretende finalizar o debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 até maio, mês em que se comemora o Dia do Trabalhador. Ele afirmou isso durante um evento em São Paulo nesta terça-feira. Motta revelou ainda o desejo de definir o relator da proposta logo depois do Carnaval. Para isso, ele vai se reunir com o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Leur Lomanto Júnior. A ideia é escolher um parlamentar do centro ou do centrão para ser o relator, não é isso, Berenice Leite? A proposta, vale lembrar, para a nossa audiência, é uma PEC que reúne textos de Érica Hilton e de Reginaldo Lopes do PT, os parlamentares, não é? E vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois por uma comissão especial. O presidente da Câmara pretende aprovar esse texto na casa, portanto, Berenice, disse ele, ainda no primeiro semestre. E tem muitas negociações ainda em cima disso, sobre essa questão da jornada semanal. O texto da PEC fala em 36 horas, o governo quer que seja de pelo menos 40 horas, o que levaria aí a uma escala de 5x2. O fato é o seguinte: os trabalhadores e o setor produtivo precisam ser ouvidos nesse processo também. Agora, a outra pergunta que eu faço a você, Berenice Leite, você avalia que será que entre fevereiro, quase março, na verdade, porque esse assunto só vai ser discutido depois do Carnaval, então entre março e maio, será que vai ter tempo suficiente para ouvir tanto os trabalhadores quanto representantes dos setores produtivos? É claro que não, Daniel. Um assunto tão importante como esse precisa de debate, precisa de discussão. E pelo que eu tenho ouvido aqui no Congresso Nacional, esse projeto realmente vai ser aprovado a toque de caixa e há clima para aprovação. O que eu escutei, inclusive, de alguns líderes partidários é que o Centrão vai votar neste ano, provavelmente em muitas pautas que são de interesse do governo, a exemplo dessa pauta que prevê aí uma redução na jornada de trabalho, mas que não apresenta nesses dois projetos que você bem trouxe, tanto da Érica Hilton como o do ex-líder do PT, o Reginaldo Lopes, nenhum estudo de viabilidade econômica. Pelo contrário, os estudos que aparecem feitos em paralelo mostram um risco muito grande para a economia do país, demissões em massa, risco inclusive do fechamento de empresas que já no ano passado ultrapassa o número de 5 mil, e isso só deve piorar diante da queda de produtividade do trabalhador brasileiro. Mas há uma disposição, e a gente já percebe que o presidente da Câmara está muito alinhado com o presidente Lula. Os motivos estão justamente dentro desse ano eleitoral. Lá na Paraíba, lá no estado do presidente da Câmara, Hugo Motta, o pai dele, que hoje é prefeito de uma pequena cidade do interior, a cidade de Patos, o pai dele tem intenções de vir como senador para as eleições em 2026. E o que circula nos bastidores é que Hugo Motta e o presidente Lula estariam costurando um acordo para que o PT, lá no estado, já que o Partido dos Trabalhadores ainda é muito expressivo em número de eleitores dentro do estado de Hugo Motta, eles estão costurando justamente o apoio do PT, do presidente Lula, para alçar então a eleição, a eleição mesmo do senador, do pai do Hugo Motta para o Senado, então, no estado da Paraíba. Esse é justamente o ponto, né? O motivo pelo qual essa disposição de Hugo Motta. Agora, é importante dizer também que existem dois textos: a proposta de emenda à Constituição, que é a iniciativa do Hugo Motta, mas logo depois do Carnaval, o governo está com tanta sanha, né, uma pressa enorme de aprovar esse projeto populista, que em tese agrada os trabalhadores, mas muitos daqueles ainda não estão pensando nas consequências disso. Eles vão apresentar também um projeto de lei, Daniel, que vai correr em caráter de urgência. E isso determina que em 45 dias, ou seja, sem nenhum tipo de discussão, justamente o ponto que você trouxe aqui para a nossa audiência, sem discussão, 45 dias é o tempo limite para que Câmara, Senado avaliem, possivelmente aprovem, porque já tem a disposição do Centrão para isso, e, claro, a sanção do presidente Lula, que é praticamente o pai desse projeto. Daniel. Vou receber agora Marcelo Rocha Monteiro, se junta a nós aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia, Marcelo, bem-vindo.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta. Bom dia, Berenice. Bom dia para a nossa audiência. Vamos lá. A Berenice e a Guta já trouxeram aí as suas análises, mostrando ali a análise tanto política quanto também jurídica em cima dessas falas, dessas decisões aí do presidente da Câmara, Hugo Motta. Eu quero a sua análise, meu caro Marcelo Rocha Monteiro, sobre o que disse recentemente também a respeito desse tema o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ele disse, abre aspas, o Brasil está maduro para enfrentar a escala 6x1. Eu quero ouvir se na sua avaliação de fato o país está maduro ou se carece de outras conversas, de mais diálogo. Eu vou acrescentar também uma outra frase dita por Hugo Motta no começo dessa semana, quando ele também falava a respeito de colocar esse projeto aí em pauta para análise na Câmara dos Deputados. Ele disse, eu diria que num tom muito semelhante àquele usado pelos políticos, os candidatos em seus comícios eleitorais. Ele disse o seguinte, abre aspas, vamos começar esta grande caminhada agora, porque o Brasil precisa, porque o povo merece, porque é o certo a fazer. O que você achou dessa fala e desse tom de Hugo Motta? O Hugo Motta nunca foi famoso por entender de economia, né? O que ele entende mesmo é de politicagem. A Berenice já deu a provável explicação para esse entusiasmo todo com o projeto de fim da escala 6x1, né? Que é um projeto que vai trazer consequências desastrosas, né, para a economia. O empregador, evidentemente, não vai ter condição, muitos e muitos empregadores não vão ter condição de reduzir a escala de trabalho dos seus empregados e continuar pagando a mesma coisa, né? É óbvio, né? A produtividade, que já é muito baixa no Brasil, vai cair, né? Então, o pequeno empregador provavelmente vai acabar fechando as portas e vai acabar causando desemprego. Aquele que tiver a condição de manter as portas abertas, muito provavelmente vai demitir esse empregado que passou a ter um custo maior e contratar outro pagando um salário menor. Ou então ele vai ter que aumentar os preços dos produtos ou dos serviços, dos produtos do que ele produz ou dos serviços que ele presta, né? E isso vai afetar todo mundo, inclusive esse trabalhador que supostamente seria beneficiado por esse projeto. Vai ter que passar a pagar mais caro pelo pão que ele compra na padaria, pelos remédios que ele compra na farmácia, pelos alimentos que ele compra no supermercado. Você imagina um supermercado com centenas e centenas de empregados, o aumento no custo que isso vai representar, porque esses empregados vão trabalhar um número menor de horas, né? E o supermercado, tem um supermercado aqui na frente da minha casa, abre todo dia às 6, fecha todo dia às 10 da noite, né? Como é que ele vai fazer? Vai ter que contratar mais gente, né? Isso vai ter um custo, ele vai repassar evidentemente esse custo, e todos nós vamos pagar por isso, inclusive, né, os trabalhadores desse supermercado. Então é um populismo, é uma demagogia, né, que esse senhor que está aí na tela abraça, provavelmente por conta de algum arranjo, que, como eu já disse, a Berenice nos trouxe essa informação que é bastante, faz bastante sentido,